Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Model of Colossus. Para quem já trabalha um pouquinho mais de tempo com Rails, já deve ter passado por alguma situação parecida com isso aí. Mauro Ken, né? Eu trabalho na HE Labs, lá a gente faz uma consultoria, a gente trabalha com time ágil, teste automatizado, 100% de cobertura de testes. E a gente avassala lá no Rio. A gente sempre está fazendo coisa nova, sempre contribuindo com open source. Um lugar bem legal assim, para a galera que quer trabalhar. E a gente está até contratando rubista, se alguém quiser, depois troca uma ideia comigo aí pelo corredor e tal, que eu dou o caminho e tal. Outra parada legal é o Codev que está rolando, que é um dos sócios da HE Labs e tal. É um curso meio que intensivo a parada para você aprender a programar e tocar um projeto todo, né? Desde o início até fazer deploy, não só aprender orientação a objeto, ou só aprender banco de dados e tal. Uma parada intensiva mesmo você pegar e resolver um problema, né? Não você saber só a sua partezinha de front-end ou de back-end. Você resolver tudo mesmo. Além disso, eu estou envolvido no Estou Jogando, que é uma rede social de jogos. Eu contribuo em algum projeto open source, acho que o último que eu fiz foi o Shoot the Matches, da Totbot. Eu também fiz bastante coisa no FilePick Rails, que é uma genzinha que gera uns helpers para uso do FilePick Rail, que um dia eu usei ele num projeto, aí, sei lá, me deu na cabeça de olhar o GitHub da parada, não tinha nenhum teste da parada. Eu falei, cacete, eu não vou usar uma porra assim. Aí eu fui, tá aqui tudo no chão, refiz, e hoje em dia eu tô lá mantendo o código lá junto com os caras. A minha parada nova também agora é escrever um livro sobre RSpec, sobre esse ecossistema que a gente tem em volta dos testes do Ruby, do Rails, né? A gente tem muita ferramenta, tipo Timecop, FactoryGill, VCR, diversas outras coisas que talvez a galera que chega entrando na comunidade não conheça, né? Sei lá, o Shoot the Matches, por exemplo, ajuda bastante para você resolver problema do dia a dia. Que você vai fazer repetitivo, ele já te dá uns matches para resolver isso. E eu gosto bastante de videogame também, não. Estou jogando e principalmente da Nintendo. Vamos lá, para quem quiser entrar saber mais, Twitter, Facebook, tem o site aí. Tá. Seu mod é um grande colosso, né? Alguma hora vai chegar nisso, se não tomar cuidado. Mas para a gente entender isso, a gente volta um pouquinho mais, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra do DHH. Cara, a gente já tem 10 anos de Rails. Cara, a gente já tem muito tempo de estrada e começou lá com esse 50 Minutes Blog, né? Que foi ele apresentando isso para a galera. Pô, no começo foi irado um conceito, né? Esse uso de MVC também, como a gente conhece hoje em dia, né? O MVC para web. Teve o que a gente chama do Rails Way também, né? Que é o jeito Rails de fazer as coisas, né? Método pequeno, controller pequeno e taca tudo no model, né? E com isso, já de a gente ter 10 anos, teve aplicações grandes, né? Teve aplicações que migrou do Ruby para outro canto, tem aplicação que está tocando hoje com Ruby 2. O Philip, que trabalha na SoundCloud, ele fez uma palestra outro dia falando sobre isso aqui. Cara, lá eles rodam Ruby 2, Rails 2 e Ruby 1.9, eu acho. E, cara, não dá pra ficar só nesse esqueminha de MVC, ainda mais se você não conseguiu nem migrar ainda pra cima, né? E teve a tendência de dividir em 2 stacks a comunidade, né? Que é o 37 Signals Stack, que é o mais antigo, o mais clássico, né? Assim, provavelmente quem entrar na comunidade vai acabar batendo nele, que é o ZRB, MySQL, Minitest e o conceito ali de Fat Models e Skinny Controllers. E o que eu prefiro usar, acabo usando, uso só esse na realidade, é o que eles nomearam de Prime Stack, né? Que é o uso de Haml, PostgreSQL, RSpec e Cucumber. E a diferença ali no conceito é que é Skinny Models, Controllers e uma camada de serviço, né? Não taca tudo mais no model, você cria uma camada nova. A única coisa ali que eu não uso é o Cucumber, né? Eu prefiro usar o Capybara se for para fazer teste de integração. Agora a gente vai entender sobre por que o Active Record quebra o SRP, né? O Single Responsibility Principle. Ele tem um autoacomplemento, né? Tem diversas coisas que está tudo no Active Record, né? Você tem callback no seu Active Record, observer,
finders, ou seja, em vez dele ter uma responsabilidade, ele já faz tudo. Ele busca, ele faz coisas que acontecem entre um processo e outro, né? Se você salva, ele pode enviar um e-mail, ele pode estar fazendo outra coisa e você não sabe, né? É um pouco da tal mágica do Rails, né? Mas a mágica é pegar isso e jogar embaixo dos panos, né? Você não sabe o que está acontecendo na realidade. Sendo assim, ele não é coeso, né? Ele persiste dados, beleza, era o que ele devia fazer e ponto. Só que ele também envia e-mail. Se você botar num callback que todo usuário novo, eu quero que envie um e-mail para esse cara. Então, você cadastra um usuário no seu banco de dados, ele está enviando um e-mail também. E, sei lá, em todos os seus testes, isso está acontecendo em background. Ele acessa a API externa. Vamos supor que o cara se cadastra na sua aplicação, ele tem que publicar no Facebook alguma coisa, se o cara deixou. Então, novamente, você tem o Active Record e uma porrada de coisa atrelada a ele. Agora a gente vai ver alguns anti-patterns e soluções para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Um que acaba acontecendo, assim, talvez o mais básico, é o model que gera conteúdo para view, né? Aqui a gente tem um model simples, um model user, e uma string info ali, que ele retorna uma lista com o nome e e-mail do cara. Cara, isso aqui não é uma coisa que é responsabilidade do model fazer isso, né? E a gente leva a mais um dos problemas do Active Record, né? Que a gente vai sempre voltar neles, que é o autoacoplamento e falta de coesão. A gente pode resolver isso usando um decorator, por exemplo. Que o próprio Ruby, ele tem esse simple delegator que a gente pode dar um require nele, e agora esse cara aqui age como um decorator do nosso model user, né? Na realidade não de user, né? De qualquer um que responda isso aqui, dado que a gente não está explicitando nada ali. Com isso a gente tem baixo acoplamento e alta coesão, né? Esse cara só faz uma coisa, que é gerar o conteúdo para view. A parte de banco de dados lá, de salvar e tal, continua no Active Record, e quando você quer usar na view, você usa esse cara. Pô, mágico pra cacete essa parada. Aí quando você quer usar como é que a gente usa esse cara, né? Vamos supor que eu pego uma instância de um usuário qualquer e passo para o meu decorator. E agora, assim como o pattern, o Simple Delegator ele implementa esse delegator mesmo que o meu usuário, a minha instância de User Decorator vai responder a qualquer método de User Decorator, e o que ele não souber responder, ele delega para o pai dele, que no caso é o usuário ali, né? Não o pai, né? Mas o decorado, né? Que se chama. Assim eu posso usar esse cara na minha view direta, eu não preciso de duas instâncias de user, eu não preciso delegar manualmente isso, né? Tudo já é delegado pro cara. Outro exemplo de model gerando conteúdo para view, e esse é um pouquinho diferente, é quando você começa a receber parâmetro. Porque vamos supor que eu quero saber se um post foi escrito por um usuário. Aí eu implementei esse método aqui. O usuário escreveu o post e recebe o post. Se ele está fazendo alguma coisa assim, a gente entra num problema. Tem autoacoplamento que está gerando para view, não é coeso, que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ainda tem esse aqui que eu não sei se isso deveria ser um método de post ou de user, dado que podia ser o contrário, poderia ser um método de post. Post foi escrito pelo e recebe um usuário. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente consegue resolver também usando um presenter nesse caso. Que aí eu já implemento uma classe Ruby pura, que eu posso passar um usuário e um post para ela. E pego a mesma verificação que eu fazia lá, só que agora eu tenho um método só. E com isso eu consigo baixo acoplamento e alta coesão. E para mim usar isso, eu pego duas instâncias, passo para o meu presenter e chamo o método. Fica mais claro aqui o que está acontecendo do que um método em user ou em post gerando conteúdo para view, né? E a gente acabou que gerou isso na comunidade, né? Presenter, Decorator, Exhibit, View Object e os helpers por padrão do Rails. É todos esses caras para representar a view, né? Para tirar essa... A galera viu que estava tendo esse problema de, pô, model está gerando conteúdo para view, o helper é procedural. E esse tipo de problema, e cada um foi para um canto, né? Mas na realidade, todos querem resolver o mesmo problema, que é pegar o conteúdo do model e gerar para view. O Nando, que está aqui com a gente, que nandifica as coisas, tem um Simple Presenter, que é irado também. Eu prefiro o Simple Presenter do Nando do que o tal do Dropper lá, que tira até foto, faz 500 coisas. O do Nando, pelo menos. O do Nando é basicamente o que eu faço, só que dá para usar o do Nando porque já está lá numa jam, é bem facinho de usar.
no caso, os helpers, né? O problema dos helpers é que ele é procedural, ou seja, se você tem aquele users helper, se você reparar, toda vez que você está passando user para um método, por que esse user não vira um user decorator, um user presenter, ou como você quiser chamar, você chama método nele, em vez de você ficar passando sempre o mesmo cara, se a gente está orientado a objeto na parada. Talvez em projeto antigo seja mais complicado você pegar e falar, não vou usar mais helpers. Mas você pode usar o helper como uma simples interface, que você pegue e crie decorator, presenter, o que for, internamente, e dentro do seu helper, o seu helper vai ser uma linha só, que é instanciar isso e passar os objetos lá para dentro. Já resolve pra caramba que você consegue testar o seu presenter lá unitariamente e o helper está com uma linha só. Uma coisa que talvez seja legal assim, para seguir o conceito, seguir o caminho, essa parada que eu estou fazendo, é um decorator ou um presenter. Talvez, se você tiver um contribuidor só, uma entidade, você chama de decorator. Porque qual é esse cara? Ele vai, além dele implementar métodos novos para view, ele vai responder a qualquer método do decorado, né, do seu model diretamente. E pode usar o presenter para o caso quando você tem múltiplas entidades. Vamos supor que você quer gerar um relatório que recebe 3 instâncias de alguma coisa, de, sei lá, usuário, post, e você quer montar ali uma tabelinha e tal. Aí chama de presenter, que você já sabe, você já tem uma convenção, né? Decorator, ele tem que responder tudo ao que o model responde, e o presenter, ele só resolve para gerar a tela, né? Gerar um elemento específico da tela que recebe N entidades. Ele não tem obrigação de responder a nada do pai dele. Outro anti-pattern padrão que a gente tem é os callbacks do model, né? Que a gente começa sempre com uma linha pequenininha, né? Toda vez que eu salvar um post, eu quero notificar todos os meus usuários. Eu tenho um método ali, notify users, que ele só chama um mailer, dá delay nele, para atacar num delay job, e taca o post para notificar todo mundo. Uma parada assim que... Até o device faz isso hoje em dia, só que ele nem chama delay, né? Ele manda ali na hora para você. O problema disso é que a gente volta lá no autoacoplamento, que ele está fazendo mais coisa, falta de coesão. E o problema disso é nos nossos testes. Imagina que toda vez que você for testar, você cria um factory lá, você tem uma instância de usuário. É uma instância de post, na realidade. Toda vez que você instanciar isso, ele vai estar criando um mailer. Aí a gente chega naquela parte, o teste do Rails é lento. É lento porque a gente faz ele ficar lento. Na realidade, quando você levanta o stack, já é lento também. Se você conseguir testar isso tudo unitariamente, é o ideal. Aí a gente pega e ainda coloca esses callbacks, que está acontecendo várias mágicas aqui, além de ficar bem mágico a coisa, né? Porque quando eu estou dando save em um post, eu espero que ele só salve isso no banco de dados. Não que ele envie e-mail ou faça qualquer outro tipo de coisa. Testes lentos, né? E para resolver isso, eu crio um post creator. E qual é esse cara? O papel dele é criar um post. Fica mais claro para mim o que está acontecendo. Se eu quero só dar um save no banco de dados, eu utilizo o próprio model, que é o Active Record, que implementa isso para mim. Mas quando eu quero usar lá no meu controller para criar um post, naquela action específica, que tem que enviar um e-mail, que tem que publicar no Facebook, que tem que fazer não sei o quê, eu taco nesse cara aqui. Eu pego o meu mailer ali, a mesma responsabilidade de lá, eu extraio para cá, e agora eu crio um save ali. Ele save e notify user. Se o save falhar, ele não notifica ninguém, né? Ele funciona lá como o próprio... Quando a gente usar isso no controle, é bem simples, como se não tivesse diferença de você usar isso ou a própria instância do Active Record, né? E é legal ver que a gente pega esse cara e taca em models, né? Isso para quem está há pouco tempo no Rails, ou talvez, sei lá, talvez já até um pouco tempo, mas tem assim meio medo de, mas model não tem que ser tudo herdado de Active Record? Não, model é o seu modelo de dado. Não precisa herdar de Active Record, assim como você tem possibilidade de criar novas pastas dentro da sua /app, né? Você não precisa pegar tudo que não é model, view, controle e tacar em lib, por exemplo, né? Lib é terra de ninguém, né? Lá tem uma boa prática que é você tacar em lib, o que você foi o cara da CodeClimate, o Brian, falou uma parada legal, assim, que é mais ou menos, o código que você taca em lib, você pensa assim, se eu fosse fazer um pet store para tartaruguinhas, eu conseguiria usar essa lib, essa parada? Se eu consigo, é porque não faz parte do meu domínio. Então pode estar em lib. Mas qualquer coisa que faz parte do meu domínio tem que estar dentro de app.
dentro de app, nem que você crie pastas que não existem, né? Nesse caso aqui, a gente nem precisou criar uma pasta, só tacamos dentro de model mesmo. A diferença é que ele não está herdando nada de Active Record Base, né? Isso, a gente tem baixo acoplamento e é coeso, né? O que está acontecendo aqui. E, consequentemente, o teste disso aqui é rápido. Eu não preciso eu nem botei nada sobre isso aqui, mas se eu quiser deixar isso aqui mais rápido ainda, eu não preciso nem do stack do Rails para fazer isso. Eu posso criar outro spec helper lá, um spec helper light, que ele só levanta o que eu preciso para me poder testar esse tipo de coisa. Aí, quando eu faço o teste de Rails, mesmo lá de rota e tal, aí sim, de rota não, né, de controle, integração, aí sim eu levanto o stack do Rails. E no nosso controller, normalmente é isso aí, né? Você pega uma instância do objeto ali e dá um save. A única coisa que a gente faz é mudar essa instância para o nosso post creator. Agora ele recebe um post e dá save. Não é difícil a troca disso, né? Para você criar um objeto que faz isso. E com isso, os nossos testes lá continuam rápidos, a gente só tem vantagem, né, em relação a isso. Um anti-pattern também, esse aqui já é dentro do Rails, né? Ele já vem na caixinha do Rails um anti-pattern legal que é o model que salva N models, né? Que o Rails tem essa mágica aí, né, que é o Accept Nested Attributes For. Qual é o problema disso? Agora o meu model user, além de salvar user, ele salva post também. Novamente, a gente tem acoplamento e não é coeso o que esse cara está fazendo. Qual é a minha solução? Eu crio um form object para esse cara. Novamente, como um model mesmo, eu deixo dentro de model. Primeiro, eu incluo o Active Model. Agora, no Rails 4, você pode incluir Active Model, que a minha classe agora se comporta como um objeto que eu posso sacar num form for da vida e ele vai funcionar. Se alguém estiver usando o Rails 3.2, eu não sei se no 3 tem, mas no 3.2 tem como você pegar você criar essa classe aí, Active Model. É uma coisa que você cria lá na sua lib e funciona também, mas quando você for para o Rails 4, você só lembra de apagar aquilo lá que não precisa. E o que eu faço aqui? Eu pego e crio os acessos, né? Agora eu crio os acessos de usuário e de post, coloco minhas validações para cá e implemento o save. Se não for válido, não salva, retorna false. Se for válido, aí eu crio as duas instâncias de post e usuário e retorno true. O mesmo comportamento que seria lá com user, mas ficou mais claro o que está acontecendo. Com isso eu tenho baixo acoplamento das coisas, né? E está coeso o que está acontecendo aqui. E como que a gente usa isso? Assim como a gente recebe o parâmetro lá no nosso controle, eu passei aqui um parâmetro ali que eu escrevi na mão, crio uma instância só de user with post, passo o parâmetro para ele e dou save. Posso botar isso no meu controller lá de create de uma entidade, por exemplo. Sei lá, vamos supor que eu tenho uma action na minha app que cria um usuário com post. Vamos supor que, sei lá, para você trabalhar no meu blog, você tem que já começar e ter pelo menos um post. Eu quero que isso seja validado. Outra coisa que acaba acontecendo é quando você cria vários scopes para resolver um único problema, né? Às vezes você tem uma busca ou um scope que é usado numa telinha só que o seu model está sabendo disso tudo. Seria legal se você conseguisse tirar esses diversos scopes e tacar para um lugar só e deixar só um método público, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho 4 scopes, sendo que só o último, vamos supor, é o que me importa, que ele chama os 3 scopes anteriores. Mas para mim quebrar as responsabilidades, eu criei cada um deles e chamo ele só no último, né? No último que seria usado no meu controller, por exemplo. O problema disso é que eu teria scopes ali que não são usados mais em nenhum outro lugar da minha entidade, né? Diferente de, sei lá, post.name ou content, etc. Eu pretendo usar isso em vários lugares, faz sentido isso estar ali, mas esses scopes, se eu conseguisse definir um scope privado, alguma coisa assim que eu conseguisse falar que eu só quero naquela entidade, seria o ideal. A gente entra no mesmo problema de falta de coesão. Aí, para mim resolver esse tipo de problema, eu crio um query object. E agora sim eu estou criando uma pasta nova dentro do Rails, do app queries lá, que é onde eu vou pegar essas páginas para mim criar essas consultas específicas. Por exemplo, eu botei aqui um top de um usuário, mas poderia ser, por exemplo, uma busca. Às vezes você quer fazer uma busca, você taca isso no model. Aí você acaba com diversas coisas ali. Você vai ter condicional de que você recebeu o parâmetro tal, faz busca disso, senão... Sendo que isso pode estar num lugar bem específico para você manter seu model lá pequeno, né? E o que eu faço aqui? Eu recebo
Por padrão, eu injeto por injeção de dependência uma relation. Isso aqui eu poderia até tirar, mas é mais para, se você quiser, vamos supor que eu queira usar essa query, e eu não queira todos os posts, eu queira só os aprovados, por exemplo, ou qualquer outro tipo de condição. Aí eu posso passar ali uma relation, e o que eu faço? Eu pego aqueles meus scopes e coloco dentro daquele módulo scopes ali. São os mesmos 3 scopes de lá. E agora a minha relation estende aquele scope, e o único método público ali que eu tenho, fora do módulo, né, é o top from o usuário, que chama os 3. Assim, aqueles caras ali, fica mais claro para mim que eles não são usados publicamente, pelo menos eu não quero que eles usem. Eu não sei se aqui eu poderia acessar eles publicamente. Na realidade não, porque ele é um método de relation, né? Na realidade o único público ali é o cara de cima mesmo. Assim eu garanto que só o método único, só a interface única que eu quero exibir está sendo acessível do lado de fora, né? Diferente dos outros scopes que eu queria que ninguém usasse, e o cara poderia usar. Com isso eu tenho uma classe coesa, e para a gente usar ela, você simplesmente pega um usuário, eu instancio uma nova instância dessa query, e chama ali o meu método, que era o stop post desse cara aqui. E esse aqui é o que entrou aí no Rails 4, que pra mim já é um anti-pattern. Eu conversei na outra RubyConf com o Nanda sobre essa parada, que, cara, isso aqui é muito errado e agora vai ser parada tipo callback, sacou? Daqui a alguns anos, vai ter que passar 3, 4 anos pra falar, porra, é uma merda que a gente botou no Rails, né? Irado, mas daqui a 4 anos eles voltam com isso, né? Tipo observers, né? Tá, vamos lá. Para quem não sabe o que é um concerns, eu fiz aqui um exemplozinho que seria um likeable, né? Vamos supor que eu tenha 2 entidades no meu projeto, vamos supor posts e comments, e eu queira que elas sejam likeables, né? Que elas tenham um like up, né? Liked by e unliked by, né? Que seria dar um count num like e tacar esse cara numa collection para esse cara impedir desse cara votar ou desvotar mais de uma vez, né? Aí eu implemento esses 2 métodozinhos e eu tenho os métodos privados ali embaixo. Autoacoplamento desse cara, porque agora esse cara só pode ser usado no módulo lá direto. Também eu não tenho coesão do que está acontecendo. Parece até que é bonito pra cacete, né? Porque você só botou uma linha aqui e tal. Só que o que você está fazendo quando você faz isso? Você pegou a responsabilidade que na modelagem dele aqui seria do módulo e escondeu embaixo dos panos. Pegou tudo aquele código e tacou embaixo dos panos, só que chamou uma include likeable ali, né? Que é como se usa o concerns. Por que não é legal isso? Ele está escondendo responsabilidade, né? Eu começo a chamar liked by user, mas se eu abrir essa classe e olhar, eu não sei de onde veio esse método, de por que ele está implementando isso. Aí eu tenho que ir nesse likeable para saber o que está acontecendo, né? E como que eu resolvo esse tipo de coisa? Eu criei um service chamado Like Manager, que eu recebo 2 caras, um likeable e um usuário. Implemento os mesmos métodos. E a diferença aqui, agora, eu tenho baixo acoplamento, já não está dentro do módulo, não está acontecendo a mágica toda lá. Eu tenho uma coesão, eu sei o que está coesa a minha classe. Ela recebe 2 objetos, ela dá like e um like. Uma parada legal, se a gente for observar o código da outra, ele ficava passando user diversas vezes. A gente está orientado a objetos, se a gente está passando vários parâmetros para o mesmo cara, isso dá para ser refatorado para outro tipo de coisa. Nessa organização aqui, usando um service, o user ele é um objeto meu. Eu não preciso ficar passando ali naquele user already liked, eu não precisei passar user. Eu não precisei ali naquele que eu adiciono o cara que votou também, eu não preciso passar user. Ou seja, está mais orientado ao objeto em vez de eu ter que ficar passando o mesmo cara diversas vezes. E agora eu tenho uma única responsabilidade e eu posso usar duck typing. Porque nesse likeable meu, eu só preciso que o cara implemente 2 colunas no banco de dados dele. Que o Active Record, seja um Active Record que implemente 2 colunas. Que o cara vai ser um liked by, né, que é uma collection, e o likes count, que seria um inteiro, né, que vai incrementa ou decrementa dependendo se o cara deu like ou não like. E para mim usar isso, eu pego 2 instâncias, um likeable e um usuário, e eu posso agora dar like, um like, quantas vezes eu quiser aqui desses caras.
Vamos dar uma olhada agora nos bad smells, né? O que a gente pode ver se a gente está indo nesse caminho, né? De nosso model está crescendo muito, né? Tem até a Sandy Mattis, que é uma pessoa que fala muito sobre a noção objeto. Ela fala que se o model tem mais de 100 linhas, qualquer classe tem mais de 100 linhas, provavelmente ele está fazendo coisa demais, sacou? A gente vai dar uma olhada nesse tipo de coisa agora. Imagina que eu tenho uma classe post e eu tenho vários métodos, popular comment, comentário mais visto, mais reply. Eu estou citando outra entidade dentro do meu post, sacou? Provavelmente isso é um bad smell de que isso poderia ser extraído para uma nova classe, uma classe de serviço, uma classe de query, aí teria que ver qual é o contexto daquilo dali, mas não deveria estar aqui, né? O meu model post, ele não é responsabilidade dele saber quais são os comentários mais populares. Seria uma responsabilidade entre post e comentário. Está faltando uma classe aqui no meio, né? Que é o cara que devia responder isso. Quando você tem outro bad smell, quando você tem o mesmo parâmetro sendo passado para diversos métodos. É um bad smell de que esse cara deveria ser um atributo da sua classe, da sua instância ali, e você poder usar ele internamente, né? Você não precisa ter que ficar atacando o mesmo cara para diversos métodos. Que aqui nesse caso eu tenho ali o most popular from e recebe um user, e para mim fazer essa conta, né, eu tenho que pegar ali o top daquele cara, aí eu passo o usuário para lá. Eu tenho que saber qual que teve mais repercussão de social media, eu taco o usuário para lá. Novamente, isso podia ser uma classe que recebe as duas instâncias e resolve esse problema para mim e responde a um método só, né, que seria aquele método lá de cima. Outro bad smell que a gente acaba tendo é quando você tem N métodos privados que ele é usado num lugar só. Se você tem uma porrada de método privado para responder a um métodozinho só seu, provavelmente isso poderia sair daqui e ter uma classe dele. Talvez você não tenha N métodos privados, mas você pode ter pior, você pode ter um método que tem 20, 30 linhas, sacou? Se o método tem 20, 30 linhas, pelo menos a galera de Ruby tem muito essa parada do Ruby Way, o jeito de fazer as coisas, né? Aquela coisa de você ter online methods de preferência, né? Aquele user que você está passando para o parâmetro, ele pode ser um método user que retorna user para você. Até legal um esquema de refactoring bem simples, se você vê que você está dando uma asserção de variável dentro de um método, por que você não extrai isso para um método só? Vamos supor que eu tenha ali most popular, aí eu estou dando user igual user ponto alguma coisa. Por que eu não crio um método que responde esse cara para mim? Bad smells, a gente tem essa classe gigante, né? Uma classe que já tem, sei lá, mais de 100 linhas, ou o que você considerar grande, assim, se você vê, pô, esse cara está fazendo coisa demais, né? Talvez assim, o contexto de linha e tal não seja muito legal, mas você olhar para ele e ver se ele está fazendo uma coisa só, ou se está fazendo várias coisas, né? Que é o tal da God Class, né? Que é o cara que faz tudo, né? Um jeito de você saber isso é você ver qual é a minha entidade principal do meu sistema. Vamos supor, num blog, é o post, né? Então, olha para a entidade principal do seu sistema e vê quantas linhas tem. Provavelmente, esse model tem muito mais do que qualquer outro do seu sistema. Porque você tende a pegar as lógicas de negócio e tacar tudo para ele. De você achar que é responsabilidade dele. Sacou? É um bom jeito de você dar uma olhada, assim. Pega o business logic da parada, sei lá, eu estou jogando jogo. Provavelmente a nossa God Class lá é game, que vai ter uma porrada de coisa relacionada lá dentro. Aí a ideia é preferir sempre N classes pequenas, uma classe que resolve um problema. Se você tem uma classe, ela só implementa um método e resolve seu problema, cara, não tem problema, sacou? Mas é melhor do que esse um método só, tá no meio do seu model lá. O model a gente ainda está ok, porque pode estar no controller também, pode estar num lugar pior ainda. Que seria estar no... O controller tem que ser a camada mais fina, assim, só chamar instâncias e resolver o roteamento ali. Mas se ligar nessas coisas, que sempre classes pequenas ao invés de uma classe muito grande. Né? Para o futuro desse tipo de coisa, de orientação a objeto, não sei o que e tal, eu acho que a gente vai para, assim, talvez algum cara aí vai chegar com uma ideia de DCI que vai resolver isso e tal. Já teve algumas tentativas no mundo Ruby, assim, mas nada que pegou igual o Rails e falou, cara, é assim que faz e tal. Já teve gente fazendo umas gens e tal para tentar resolver isso,
Ou então não vai ser nada disso, a gente vai esquecer esse objeto e vai trabalhar com funcional. Na outra vez, na RubyConf, estava vendo a palestra do Valim e o cara, mostrando programação funcional, as vantagens disso, não sei o quê. Pode ser que no futuro a gente esqueça essa coisa de orientado a objeto e tal, e vire a chave para programação funcional, por exemplo. Conclusão, então, é sempre criar classes, cara. Assim, não tenha medo de criar pastas novas dentro da sua aplicação. Se você acha que é lógica de negócio, taca tudo em app. Cria lá, o que é isso? O que é isso que eu estou fazendo? Interage com a view? Então é um view object, é um decorator, é um present, você chama como você quiser. E, assim, negócio de nomenclatura e tal, sei lá, para quem está começando fazer esse tipo de coisa, nem se importa muito, cara. Taca tudo em model, ou taca tudo, cria uma pasta nova, assim. Sei lá, chama de service, chama de qualquer outra coisa, mas tenta fazer esse conceito de pegar, extrair responsabilidades e passar elas como dependência, passar o seu model como dependência, como um contribuidor daquele serviço, e aquele serviço resolveu o problema para você. Quebrar model e classes grandes e menores, né? Que é basicamente isso, pegar o que está, essas responsabilidades e delegá-las para frente, né? De algum jeito. Usando essas coisas que a gente viu, né? De decorator, present, service, criando classes de objeto puro. Dividir responsabilidade, né? Se você olha para uma classe e pergunta, o que essa minha classe está fazendo? Que é o caso do Active Record, né? Hoje, quando você tem qualquer classe Active Record sua, ela já faz mais do que ela devia fazer, né? Que ela já salva dado, e ela já tem finders, né? Que é os finders do Rails lá, já tem o where, o próprio find, o relation, tá tudo ali. Ela tem esse esquema de callback, agora tem o concerns, ou seja, cada vez mais está atacando tudo no model, está seguindo lá o que o David lá, o DHH, acredita, né? Fat models dele lá tá certo, tá crescendo mesmo. Mas a ideia é que a gente tenha isso bem dividido, né? Que fique mais claro. Porque imagina só, eu entro no seu projeto hoje, aí você já tem aquela classe de sistema lá, a tua God Class. Ainda tem uma porrada de coisa acontecendo ali. É legal você olhar para uma classe e perguntar, o que essa classe está fazendo para mim hoje? Ela envia e-mail, ela salva, ela busca. Você está fazendo muita coisa, vê o que você consegue extrair e criar um serviço novo para resolver isso. Porque hoje em dia, a gente trabalha com Ruby, Rails, Python, a gente tem teste automatizado, não é tão doloroso fazer isso, né? A gente não tem medo mais de pegar e, não, tá entregue, eu não vou mexer mais porque senão vai quebrar, eu não sei o que vai acontecer, né? A gente está num estado que a gente tem plena confiança de alterar qualquer código e tocar para frente, né? E isso aí, né? Ter uma classe só que faz uma coisa. Ter uma responsabilidade. Se você não consegue ter uma, talvez não o ideal da sua God Class lá que está fazendo várias coisas, mas pega isso e vai extraindo. Vamos supor, se ela faz 4, 5 coisas hoje, extrai uma para uma classe nova e refatora lá aquele lugar que estava usando aquele métodozinho e chama a sua classe nova. É isso, galera. A ideia é isso aí de sempre criar classe nova. Criar classe para resolver problema, né? Não sair um pouquinho da estrutura do Rails. É isso.